Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bom por aqui, tudo ótimo. Bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, vamos logo à história de hoje. Se você quer mandar sua história também, daniresponde@hotmail.co.uk, tá aqui embaixo no box de informação. Bom, vamos lá à história de hoje. Ela disse que ama o canal, que ela adora ouvir as histórias. Eu fico super feliz quando vocês falam isso. Bom, vamos chamá-la de Alice, né? Ela quer dizer o seguinte, gente. Primeiramente, quando vocês ouvirem essa história, para vocês se lembrarem que essa história passou numa época em que o celular só existia para ligações e mensagens. Não tinha ainda smartphone, então provavelmente não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje de saber quem é a pessoa, principalmente, né, se é um gringo, Instagram, não sei se talvez já tinha Facebook ou Orkut, mas não era, era a época que estava começando os telefones celulares. Bom, teve uma época na minha vida que eu senti muita falta de um relacionamento sério. Comecei a pensar em casamento, filhos. Eu era uma mulher madura, bonita, independente, muito dedicada ao meu trabalho. Eu quase não saía socialmente, pois eu sempre fui muito tímida e pouco me envolvi com homens. Mas, como eu disse, chegou um momento que eu comecei a pensar mais nessas coisas. Desculpa, gente. Tomei água e engasguei. Como eu sou uma pessoa muito honesta e muito prática, eu comecei a pensar no que faria para eu colocar o meu plano em prática. Qual era o plano? Conhecer um homem para um relacionamento sério. Mas tinha um problema, eu não gostava de sair à noite, eu não bebia, eu não gostava de paquera, nem azaração. Eu pensei que me cadastrar em site de relacionamento seria uma boa ideia. Eu já tinha tido algumas experiências com homens brasileiros e não tinham sido boas. Eu realmente nunca me identifiquei com homem brasileiro em relacionamento amoroso, não sei porquê. Então eu parti para sites que me colocassem em contato com homens estrangeiros. Eu sabia falar inglês muito bem, e isso me ajudou muito. Nessa época eu trabalhava numa grande empresa de telecomunicações, e enquanto eu conversava com uma amiga do trabalho sobre os meus planos, ela me falou: por que você não fala com a Michelle do quinto andar? Ela pode te ajudar. Ela é expert em sites de relacionamentos. Eu sabia quem era tal Michelle, mas eu não era amiga dela. Só colegas. Mas ok, fui até ela, ela me recebeu muito bem. Foi simpática comigo e disse que admirava meu jeito direto de ser. Gente, lembrando que isso aqui é na época que não existia smartphone. Então, sites de relacionamentos talvez não era uma coisa assim tão fácil como é hoje, né? As pessoas saberem, tipo, nossa, como eu chego, como eu converso, como eu conheço alguém desses sites. Então, assim, temos que dar esse crédito aqui, tá? Bom, então a Michelle foi muito simpática com ela. Marcamos vários almoços. Ela me contou muita coisa sobre a vida dela, sobre experiências com gringos nesses sites e, por fim, me disse que tinha ficado noiva de um americano, mostrado a aliança no dedo e tudo. Eu não havia relacionado o grande anel de uma pedra que ela usava como aliança, mas depois entendi, a aliança dela era no estilo americano e não brasileiro. Porque normalmente americano, quando você fica noivo, gente, eles te dão um anel, esse aqui, ó. No Brasil você ganha essa aliança, né? Aqui nos Estados Unidos você ganha um anel de diamantes, ou brilhante, ou do que seu noivo puder te dar. E no casamento você ganha a sua aliança e usa os dois juntos. No Brasil, acho que, não sei hoje em dia, mas antigamente ficava noivo só com a aliança que era do próprio casamento, né? Bom, mas vamos lá. Ela era uma mulher muito direta, mesmo na maneira de falar. Dizia claramente para mim o que eu deveria evitar nos sites. Como eu ser esperta para não cair em cantadas furadas. Olha, Michelle fazendo escola, gente, desde 1900 bolinha, tá? O que a gente faz aqui hoje, Michelle já fazia lá atrás. Ela pouco falava sobre o relacionamento dela, ela falava mais sobre a vida dela, que ela tanto queria levar fora do Brasil. Esse parecia ser o maior objetivo de Michelle, sair do Brasil e ter uma vida confortável. Vale ressaltar que nós duas éramos mulheres bem instruídas, ganhávamos muito bem,
mas Michelle sempre parecia muito preocupada em subir na vida. Enfim, o tempo passou. Um belo dia, a empresa estava em polvorosa. Todo mundo fofocando pelos cantos que Michelle havia abandonado o noivo americano e que tinha conhecido um francês de uma hora para outra e resolveram se casar. Ela tinha pedido demissão da empresa e iria se mudar para a França em 2 meses. Nessa correria toda, esbarrei com Michelle nos corredores, mas nem consegui conversar com ela. Mas ela confirmou rindo que era verdade, que ela iria se casar com um francês e que estava de mudança para a França. Dani, ela foi para a França e eles de fato se casaram e ela é casada até hoje com esse homem e ainda vivem lá. Ela deixou aqui um PS aqui pra gente. Bom tempo passou, meses depois eu segui em busca do meu príncipe encantado. Conheci alguns americanos, canadenses, espanhóis, noruegueses, até que um dia eu conheci Michael. Ele era americano, trabalhava numa grande empresa, era bem mais velho que eu. Mas isso nem me preocupou, realmente gostei do jeito dele. No meu perfil no site eu só colocava algumas fotos e informações pessoais como meus hobbies. Quando o nosso contato foi se estreitando, nós fomos abrindo um pouco mais a nossa vida um para o outro. Ele também procurava alguém para um relacionamento sério. Ele era divorciado, mas não tinha filhos. A gente se falava no computador. Era a época do MSN, ela disse. Ele me ligava no celular às vezes e mandava MSN. Quando eu queria falar com ele, eu ligava uma vez para o telefone da casa dele, deixava tocar e eu desligava e ele me ligava de volta. Nessa época ele tinha um pacote telefônico para falar comigo. A gente se falava muito ao longo do dia. Eram e-mails e ligações e cada vez eu ia gostando mais dele. Ele era muito sensível, gostava de animais, de filmes, de viajar. Era uma pessoa bem carinhosa. Quando ele ligava para minha casa, no telefone fixo, e se outra pessoa atendesse, ele já queria saber quem era, tentava falar em português, era bem engraçado. Ele perguntava pela minha família, queria saber o que fazíamos juntos, como era a dinâmica. Começamos a falar e nos conhecer pessoalmente. Foi só aí, nesse período, que nos abrimos mais um para o outro. Até que um dia, ele me perguntou onde eu trabalhava. E estávamos no telefone à noite. E quando eu falei onde eu trabalhava, eu senti que ele ficou mudo. Quando eu disse, o nome da empresa. Eu perguntei o que tinha acontecido. E ele me disse, eu preciso te contar uma coisa séria. Dani, você acredita que ele era o cara que a tal Michelle havia abandonado ao pé do altar? Olha, eu acredito, porque eu imagino que nessa época, hoje em dia, eu vejo as meninas lá, elas conhecem vários caras que outra já conheceu, que a outra já conheceu, elas vão trocar experiência. Imagina naquela época que não devia ter tantas pessoas assim em site, principalmente gringos. Realmente eu acredito nessa coincidência sim. Bom, você não tem noção do choque que nós dois tivemos. Como o mundo era um ovo. Ele me contou horrores sobre Michelle. Que eles estavam com tudo pronto para o casamento, enxoval que ele havia comprado, ele tinha reformado a casa para recebê-la, dado entrada num carro para ela e também tinha pago toda a mudança dela do Brasil para os Estados Unidos. Fazia apenas um mês que ele havia pago do próprio bolso para mandar a mudança dela. Então, Michelle deve ter usado esse dinheiro, como ela disse aqui, para fazer a mudança para a França, não para os Estados Unidos. Bom, ele disse que Michelle terminou com ele sem explicar exatamente o que houve, simplesmente sumiu e um belo dia disse que estava apaixonada por outro homem, que havia conhecido outro homem e que ela descobriu que realmente amava ele. E disse ainda para o Michael que nunca tinha amado ele de verdade. Bom, sabe, Dani, as mulheres estão acostumadas a ser vítimas desse tipo de coisa. E dessa vez foi um homem a vítima, Então eu cheguei até a ter dúvidas dele. Então eu fui atrás de Michelle, ela já estava na França. Conseguiu lá conversar lá pelo MSN, para saber um pouco dessa história louca. Foi difícil ter o contato dela, mas conseguimos. Ela confirmou tudo. Eu fiquei chocada, agradeci e desliguei.
Michael e eu conversamos sobre o ocorrido, sobre as coincidências e decidimos colocar uma pedra no assunto Michelle e seguir em frente com o nosso relacionamento. Eu realmente estava começando a gostar dele e me apaixonar, mesmo à distância. Ele era carinhoso, até na política nós tínhamos visões semelhantes. O tempo foi passando e nós fomos amadurecendo a ideia de nos visitar. Mas eu comecei a achar que o Michael às vezes estava triste, para baixo. Ele às vezes me ligava tarde da noite com a voz embargada, como se estivesse chorando, ou sei lá, tomado algum tipo de tranquilizante. Aquilo eu fui ficando perturbada com aquilo. Perguntei um dia para ele se ele havia bebido, pois ele estava com a voz meio arrastada. Ele disse que sim, mas que só um copinho. Aquilo foi se repetindo, então resolvi mais uma vez mandar uma mensagem para Michelle e perguntei se ele bebia. E Michelle me disse só o normal. Num determinado momento, Michael desapareceu, sumiu. Fiquei desesperada, pois estávamos a um passo de comprar passagens para ele vir me visitar. Eu não entendia. Bom, eu tentava ligar para ele, ele não me atendia, não respondia minhas mensagens, nada. Fiquei triste, chorei muito, fiquei sem entender. Até que um belo dia ele reapareceu, me ligou aos prantos e disse que não poderia mais ficar comigo. Ele disse que estava tomando remédios, fazendo terapia e que ele não conseguia esquecer Michelle. E nem o que ela havia feito com ele. Ele chorava de um lado e eu do outro. Ele chorava por causa de Michelle e ela chorava porque ela já estava apaixonada pelo Michael, né? E ela falou, eu estava sentindo que aquele cenário não era nada bom. Ele disse que não queria mais me enganar, que eu deveria achar alguém que me amasse, pois eu era uma mulher muito boa, de muitas qualidades. Mas que esse homem não era ele. Que ele queria se vingar agora da Michelle, que ele ia dedicar a vida dele a isso. Nos afastamos, eu contactei Michelle novamente, contei tudo que havia acontecido. E ela me disse, imaginei que isso iria acontecer. Foi aí que Michelle me disse que ele era alcoólatra e depressivo desde sempre. E eu falei, mas eu te perguntei sobre isso, você disse que ele bebia só socialmente. Aí ela disse, queria que você descobrisse isso por si mesma. Fiquei pé da vida. Essa mulher era uma sacana mesmo. Ela poderia e deveria ter me contado. Aí eu decidi o que eu fazia, né? Desculpa, Dani, mas eu acho que Michelle só errou nessa situação toda e agiu de má fé com esse cara e depois de má fé comigo. O tempo passou com esse outro americano, começamos a nos relacionar, ele veio ao Brasil me conhecer, começamos um namoro à distância. Um belo dia eu saindo para o almoço, durante meu expediente de trabalho, na porta do meu prédio estava Michael, com um buquê de flores. Sim, Michael. Fomos conversar, eu tremendo dos pés à cabeça. A verdade era que eu estava muito envolvida com meu novo namorado, mas eu ainda era apaixonada pelo Michael. Ele disse que queria me fazer uma surpresa. Para mim foi um choque. Disse que tinha vindo até aqui para me pedir que voltasse para ele, que ele tinha mudado e superado Michelle. Infelizmente, chorei novamente na frente dele, mas disse que eu não ia fazer isso. Nem comigo e nem com meu novo namorado. Vou chamá-lo de Jack. Foi uma longa e penosa conversa. Nos despedimos e eu disse que eu não terminaria um namoro, que eu estava indo bem e que eu queria continuar com meu namorado. Dani, eu não confiava mais em Michael, pois eu sei que ninguém supera um trauma desses assim de uma hora para outra. Nos abraçamos e eu nunca mais vi Michael pessoalmente. Alguns anos depois, ela continuou o namoro com o Jack, online, vinha, via. Ela acabou se casando com o Jack e veio morar nos Estados Unidos. Michael entrou em contato comigo um dia, dizendo que havia conhecido uma outra brasileira, uma mulher muito boa, segundo ele, e estavam pensando em se casar. Eu disse que eu estava muito feliz por ele e disse que ele aproveitasse a nova chance de vida e que fizesse essa mulher muito feliz. Nunca mais nos falamos. Sou casada com o Jack até hoje. Mas sabe, lá dentro, no fundo do meu coração, eu ainda tenho um fantasma de Michael me assombrando. Não me julguem. Outro dia eu fui até buscar no Facebook da esposa dele e eu vi que eles estão casados e sinceramente eu fiquei feliz por eles. Aí essa é a história dela. Amiga,
Eu acho que você fez certíssimo, sabe? Porque, ai, um cara muito instável emocionalmente, né? Eu fico muito com o pé atrás, assim, de uma pessoa que simplesmente some, para de falar com você, te deixa, aí daqui a pouco ela aparece, aí pede desculpas. Você acha que você pode confiar numa pessoa dessa? Porque por exemplo, eu resolvo meus problemas e sempre foi assim, mesmo quando eu era mais nova, tá? Eu sempre resolvi meus problemas muito cara a cara. Tipo, eu prefiro ouvir do que ficar imaginando coisas. Ai, se. Eu lembro que, cara, meu pai me ensinou umas coisas muito boas que eu trouxe pra minha vida, sabe? É uma coisa assim, se, né? É, eu acho que. Ah, eu acho que ele sumiu por causa disso. Ah, eu acho que ele sumiu por causa daquilo. Ah, eu acho que. Gente, quem acha não sabe nada, né? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Então, você tá no relacionamento com um cara, mesmo que seja à distância, tá fazendo planos do cara vir te ver, aí tudo bem, você descobre lá que esse cara era o ex da Michelle, ok. Pode acontecer, porque pelo que eu reparo em sites de relacionamento, parece que são sempre as mesmas pessoas que estão lá, né? Aí tá bom, o cara foi lá, era lá namorado de Michelle, aí o cara some. Aí você fica sem entender. Aí esse cara um dia aparece. Gente, sinceramente, eu não confio numa pessoa assim. Sabe, você tem problema, você quer assumir, você, sabe, você tem algum problema? Então, chega pra mim e fala, olha, eu vou dar um tempo, eu não tô mais afim, eu não superei a Michelle, mas aí some, depois aparece, aí fala que vai se vingar da outra, aí daqui a pouco some de novo, aí aparece, se despenca dos Estados Unidos, vai lá no Brasil e acha que um buquezinho de flores vai mudar a minha vida? Esquece. Eu acho que você fez muito bem. Esse cara aí, tomara que ele tenha mudado mesmo, né? Mas tem pessoas que elas têm muita dificuldade de lidar com frustração. E claro que o Michele fez não foi certo, porque não é nem que não foi certo. É complicado, né? Porque, sei lá, às vezes ela de repente até realmente gostava do cara, mas aí conheceu alguém que realmente ela pensou, nossa, tô apaixonada, né? Essas coisas podem acontecer. Eu só não acho legal você ficar, tipo, enrolando, você ficar dando esperanças para uma pessoa que você tem certeza que você não vai ficar com ela. Não sei se foi esse o caso da Michelle, né? Não temos como saber. Mas olha, que bom que no final deu tudo certo. A Michelle tá aí casada com o francês, você tá aí casada com o seu Jack, e o Michael tá aí, pelo menos parece casado e feliz. E no final, todos viveram felizes para sempre. E adorei ouvir sua história. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!